Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Eu queria mandar uma saudação especial para o pessoal de Capanema, Castanhal e Bragança, que estão nos acompanhando, de todas as nossas repetidoras. Mas essas três cidades têm mandado muita mensagem, então eu agradeço a audiência e a preferência. Hoje nós vamos falar sobre arqueologia. Qual a importância da arqueologia? O que ela traz para a sociedade moderna? Para o estudo da sociedade. Como o estado do Pará e a Amazônia vamos dizer, são evidenciados em relação a esse trabalho? Aqui no estado do Pará, existem sítios arqueológicos? O Museu Emílio Guild, o que é que tem feito em relação a esse trabalho? Nós temos justamente uma arqueóloga, uma estudiosa no assunto do Museu Emílio Guild, Edith Pereira. No oeste paraense, na cidade de Monte Alegre, existe um sítio arqueológico que nós vamos conhecer mais a fundo durante esse programa. Eu queria desejar boas-vindas à nossa convidada, Edith Pereira. Bem-vinda, foi uma alegria ter aceitado o nosso convite para conversar de um tema que eu acho que as pessoas precisam conhecer, porque são temas interessantes que precisam ser aprofundados para se conhecer mais ainda. Isso. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui para poder falar um pouco desse trabalho da gente, que ele é meio envolvido em mistério, aventura, né? Aventura, né? Vem falar do Indiana Jones, exatamente. Coisas assim, fala, isso é verdade. E aí, então, é bom para esclarecer as pessoas um pouco, né? Porque, claro que existe esse lado de aventura, porque você sai, você tem que ir atrás dos sítios, né? Você passa por algumas situações aventurescas, né? Mas tem um trabalho de pesquisa, um trabalho acadêmico, muito estudo para a gente poder chegar e desenvolver esse trabalho. Não somos caçadores de tesouros. Caçadores de tesouros, né? Mas são caçadores de riquezas que a história, que a memória preserva, exatamente. né? Vamos começar. O que é arqueologia? Qual é a sua função? A arqueologia é uma ciência que estuda o passado do homem a partir das evidências materiais, que sobreviveram ao tempo, né? Então, aqui na Amazônia, por exemplo, nem tudo que o homem fez no passado se preservou, porque nós temos um clima muito úmido, um solo muito ácido. Então, as condições climáticas da Amazônia não são boas para preservar determinados tipos de objetos. Por exemplo, certamente na pré-história eles fizeram, como os índios atuais, cocares, eles devem ter trabalhado no couro, na madeira, só que com o passar do tempo e com as condições climáticas da região, esse material desapareceu. Então só fica aquilo que é muito resistente. E o que é que fica? Basicamente cerâmica, material feito em pedra, as pinturas rupestres, e dependendo das condições específicas, ossos podem se preservar, né? Às vezes restos de uma fogueira. Então, de tudo que o homem deixou no passado, fica uma pequena parte. É com essa pequena parte que o arqueólogo trabalha. Quando a gente fala em patrimônio arqueológico, né? O que a gente quer dizer com isso? Eu queria que você explicasse melhor para quem está nos acompanhando, quando a gente fala desse patrimônio, porque muitas vezes na TV se fala de alguma coisa, depois se joga algumas ideias assim, que muitas vezes não são aprofundadas. O patrimônio arqueológico é toda uma cultura material que ficou preservada do passado e que nós temos acesso hoje. Os sítios arqueológicos, eles são um patrimônio e o material arqueológico está nele, né? Isso é basicamente o patrimônio arqueológico. São vários tipos que existem? São vários tipos de sítio, né? Existem, por exemplo, os sambaquis, que são sítios, são amontoados de concha que ficam normalmente na zona litorânea, né? Tem os sítios de arte rupestre, que são esses com pinturas e gravuras. Tem sítios que são chamados de sítios oficina, que eram locais onde eles confeccionavam instrumentos. Tem os sítios de habitação, normalmente antigas aldeias indígenas, que a gente sabe, não é que vocês sabem, né, que é um sítio arqueológico, no caso de uma aldeia. Normalmente, na Amazônia, há uma mudança na coloração do solo. É uma terra muito escura, chamada de terra preta, né? E que os pesquisadores consideram que é uma terra que foi produzida pelo próprio homem, né? Ela é rica em matéria orgânica, tanto que hoje, quer dizer, ali era o seguinte, nos povos pré-históricos tinha uma aldeia, então eles viviam ali, iam consumindo, iam caçando, a cabana desabava, eles mudavam a cabana de lugar. Então, aquela matéria orgânica, né, de palha, ela entrava no solo e ia fazendo com que esse solo ficasse mais fértil. E hoje a gente anda pelo interior da Amazônia, se você perguntar onde tem uma terra preta, com certeza você vai encontrar material arqueológico, geralmente fragmentos de cerâmica.
Então, como é que se dá, professora, assim, para a gente entender, quando vocês vão fazer um trabalho de pesquisa, que tipo de locais, quais são os vestígios que faz crer que naquele local, naquele ambiente, é um sítio arqueológico, existem vestígios de outra época? Olha, tem duas maneiras da gente achar sítio. Ou a gente anda e a gente faz observação da paisagem. Normalmente, eles usavam lugares estratégicos para morar. Então, a gente faz uma observação da paisagem e vai procurar. E muitas vezes nós encontramos sítios arqueológicos. E a outra forma da gente achar é conversando com as comunidades que moram na região. E eles sabem, olha, tem terra preta em tal lugar. Ah, eu fui numa caverna que tinha uns desenhos. Eu encontrei uma pedra de curisco. Então, a comunidade, as pessoas que moram em torno, eles sabem, eles conhecem, são profundos conhecedores da região e a gente só dá o indicativo do que está procurando. E isso é uma maneira. Outra maneira é você também fazer uma coisa muito sistemática. Você estabelece uma área e percorre de forma sistematicamente, observando o ambiente, observando o chão. Antes de começar esse trabalho de pesquisa, precisa ter um estudo, alguma coisa, ou através de algum elemento que alguém encontra, não é assim? Isso, qualquer início de pesquisa tem que ter uma pesquisa bibliográfica antes, né, para você saber quem já passou lá antes, o que achou, o que descobriu. Quando se tem essas informações, nós já saímos daqui com um indicativo. Né? Mas quando é uma região que não se conhece absolutamente nada, então aí se faz esse trabalho de aventura de procurar e falar como comunidade, envolver a comunidade na pesquisa. Quem é que trabalha nesse campo da arqueologia? Quem são as pessoas capacitadas para fazer um trabalho desse? Porque precisa reconhecer vários detalhes, né? Várias minúcias que exigem realmente uma preparação. Isso, quem faz esse trabalho é o arqueólogo, né? Que é um profissional que estuda para poder exercer essa atividade, né? Então, hoje em dia já existe no Brasil várias faculdades de arqueologia, coisa que é recente. Anteriormente só existia uma faculdade, hoje não, já existem várias. Então a pessoa pode se graduar em arqueologia ou fazer cursos de pós-graduação. Mas o que é fundamental é que tenha uma formação. Anteriormente, antes dos cursos de arqueologia, o arqueólogo ele tinha uma formação muito diversa. Sim. Eu, por exemplo, sou formada em História. Né? Então, a grande parte das primeiras gerações de arqueólogos do Brasil eram formados em História, em Geografia, Ciências Sociais, Biologia, Geologia. E daí eles faziam estágios em universidades, em museus. Aprofundavam nesse campo. E faziam a pós-graduação. Hoje não, hoje já existem as graduações em arqueologia e pós-graduação em arqueologia. De que forma a arqueologia está ligada à preservação do patrimônio? Quando fala assim, justamente que se interessa, né, desse patrimônio que deixou vestígios, que deixou resíduos, qual é a ligação? O patrimônio arqueológico ele tem que ser preservado e para preservar você tem que conhecer. A arqueologia faz então esse papel de apresentar, de fazer conhecer a importância desse patrimônio para que ele possa ser preservado. A gente só preserva aquilo que conhece. Então a arqueologia é o caminho para o conhecimento do passado do homem e, portanto, de fazer a preservação desses vestígios que chegaram até nós. Professora, quando a senhora fala que há pouco tempo que começou o estudo da arqueologia, assim, no sentido de uma disciplina determinada, de uma profissão determinada, né, quais são as matérias que vêm em evidência no estudo da arqueologia? O que é que um arqueólogo precisa saber? Porque, como você dizia antes, que era um historiador, ou que estudava geografia, ou que estudava história, que se aprofundava. Agora, com a arqueologia, o que é que ele precisa saber? Quais são os elementos mais importantes para ele desenvolver? Na verdade, o arqueólogo tem que ter um conhecimento, conhecer um pouco de cada área, né? Tem que conhecer um pouco de geologia, um pouco de história, de geografia. É multidisciplinar. É multidisciplinar. Ele tem que ter um conhecimento básico. Não que ele precise, por exemplo, ter um conhecimento profundo de química ou física, mas ele tem que entender que essas disciplinas, elas fornecem, elas têm tecnologia que permitem o que o arqueólogo pode se beneficiar, por exemplo, as datações. Né? O arqueólogo não vai para dentro de um laboratório fazer um trabalho de datação. Quem faz isso é um especialista. Né? Então, mas ele precisa saber que existem essas possibilidades, né, para poder aplicar a sua pesquisa. Por exemplo, ele não precisa ser geofísico, mas ele precisa saber que a geofísica tem tecnologia hoje para ajudar na sua pesquisa. Né? Hoje você pode passar um radar sobre a superfície do
terreno, e ele vai identificar anomalias que podem ser indicativos de material arqueológico. Então, ele precisa saber e trabalhar, principalmente, saber que existem essas possibilidades e trabalhar com esses profissionais. Onde é que existe o estudo da arqueologia aqui no país? Porque alguém pode estar se perguntando lá, ela começou a falar dizendo que existem várias universidades hoje que, Isso. a menos aquelas talvez que seja, porque como tem aumentado muito, pode ser que o número de todas a senhora não consiga dizer, mas talvez aquelas que se destacam mais nesse estudo. Olha, existe hoje curso de graduação no Piauí, existe curso de graduação em arqueologia em Rondônia, não lembro mais aonde, porque existem mais cursos de pós-graduação que de graduação. De pós-graduação existe aqui em Belém, existe em Rondônia, existe no Piauí, existe no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Sergipe, se não me engano, também tem curso de graduação em arqueologia. Então, são várias universidades no país que têm. Então, já quem quiser fazer arqueologia já pode fazer um curso de graduação. Depois, como você dizia no início, tem um pouco também de aventura, porque conhecimento, o homem é sempre ávido de querer conhecer, de querer. Então, você aprofundar a sua história, saber os elementos, né, dos primórdios do ambiente onde você está inserido, ou do país onde você vive, é interessante, né? É importante você conhecer o seu passado, né? E a arqueologia te traz esse passado mais distante, né? Sim. Quais são os trabalhos que são desenvolvidos? Por exemplo, se encontra um sítio arqueológico, o que é feito lá? Quais são as etapas de um trabalho em um determinado sítio arqueológico? Primeira fase é quando você faz a pesquisa, enfim, procurar os sítios. Procurou o sítio, encontrou, vê que tipo de sítio faz o registro dele no IPHAN, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso precisa sempre ser registrado, né? Na verdade, qualquer pesquisa que você vai fazer, é preciso, antes de começar a pesquisa, fazer um projeto, submeter esse projeto ao Instituto do Patrimônio, que ele vai então aprovar. Ou seja, o arqueólogo, ele trabalha mediante autorização prévia do IPHAN. Para isso, ele tem que ter o projeto, ele tem que ter uma equipe e ele tem que ter recursos. Recursos, né? E, uma vez aprovado o seu projeto, é publicado no Diário Oficial da União, que você está autorizado a trabalhar em determinada área. Então, depende da sua pesquisa. A sua pesquisa pode ser, por exemplo, simplesmente fazer um levantamento de sítios arqueológicos numa determinada região. Ou fazer o levantamento de sítios e aí, bom, eu tenho um problema na minha pesquisa, eu tenho uma questão para ser resolvida, então eu vou escolher alguns sítios que eu vou escavar. Então, é uma outra etapa. Eu identifiquei o sítio, agora eu vou fazer o trabalho de escavação. Então, eu tenho que delimitar, saber as dimensões desse sítio e escolher a área que eu vou escavar. Certo. E depois faz a escavação, tem todo um trabalho em laboratório. Quando você tira esse material do solo, normalmente fragmentos de cerâmica, você acha pedacinhos de carvão, fogueira, então você pega esse material, leva para um laboratório para fazer a análise, né? E aí, então, começa todo o estudo da cultura material propriamente dita. Quer dizer, para conseguir também todo esse financiamento, todo esse estudo, toda essa preparação, precisa sempre de uma motivação de forma independente. É muito difícil a pessoa fazer, né? Se tiver ele tem que estar ligado a um grupo, não sei, as universidades, a algumas coisas assim para poder desenvolver aquele trabalho, né? Exatamente, né? Esteja o profissional ligado a instituições de ensino, de pesquisa. Né? Poder... Atualmente existe, em função do avanço do país, então tem muitas obras acontecendo. Certo. Então essas obras, para elas acontecerem, é necessário fazer um estudo de impacto ambiental. E esse estudo de impacto ambiental, um dos estudos que deve conter é o de arqueologia. Então, em função dessa situação, nos últimos anos, né, o mercado se abriu para uma outra vertente da pesquisa, que é o que se chama de arqueologia de contrato. Então, existem hoje empresas de arqueologia que fazem esse trabalho, né, um trabalho que ele se ajusta mais a um determinado tempo, porque a pesquisa acadêmica eu posso levar 10, 15 anos. Né? A pesquisa de contrato, o único diferencial dela, em teoria, é apenas o tempo e a área que você trabalha, porque a tua área de trabalho fica delimitada pela área do empreendimento. Para entender melhor, alguém precisa derrubar
casas antigas, alguma coisa para construir um edifício ali no ambiente urbano. Pensar. Então, antes de se fazer um trabalho desse, precisa se fazer esse estudo. Eu não diria que seria derrubar uma casa, assim, mas, por exemplo, ampliação de uma rodovia, certo. Né? Construção de uma usina hidrelétrica, uma área de mineração, ou dentro de um perímetro urbano mesmo, uma área que se vai instalar, por exemplo, uma central de energia, né? Se você tem uma área que é fechada de mata e você vai abrir, desmatar para fazer um condomínio de casas, por exemplo, é preciso esse trabalho prévio para saber se tem nesses grandes projetos de hidrelétricas que estão acontecendo aqui na Amazônia, precisa se fazer esse trabalho. Exatamente. Precisa ser feito com muita antecedência, porque o trabalho arqueológico, pela própria natureza dele, é um trabalho lento. Né? Então, se você tem um sítio para escavar, você não pode sair escavando rápido, né? O trabalho é lento, você vai, né, descortinando, na medida que você vai tirando as camadas de terra, você começa a descortinar um passado, e não pode ser feito às pressas. Então, por isso existe legislação dando prazos, né, para que isso deve ser uma conquista cotidiana, né? Porque hoje na sociedade atual que se criam muitos vínculos, a gente vê por esses empreendimentos, muitas vezes querem construir uma coisa aceleradamente, e o pesquisador, no caso, talvez fique mais limitado naquele seu trabalho. Então, precisa ser uma conquista também, né? É uma pela conquista. Experiência. É preciso, muitas vezes, no Brasil nunca aconteceu, mas na Europa já, quando que a gente sempre vê os empreendimentos acontecendo e se faz os levantamentos, mas nada impede, né? Sempre existem medidas mitigadoras, compensatórias. Mas em Portugal, no norte de Portugal, foi encontrado, iam construir uma hidrelétrica e encontraram nas margens do rio um conjunto fantástico de gravuras paleolíticas, gravuras muito antigas. E foi uma briga muito grande, mas eles conseguiram impedir a construção da barragem, né? E hoje existe um parque arqueológico onde as pessoas podem visitar esse patrimônio. Interessante. Foi uma grande vitória. Uma grande vitória, né? A gente vai continuar conversando daqui a pouco, depois do nosso apoio cultural. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Tenho certeza que você está gostando desse tema, né? É importante a gente conhecer a nossa história, a nossa memória é importante. Então, a arqueologia nos dá essa possibilidade. E hoje nós temos a alegria de ter a Edith Pereira aqui, essa pesquisadora, arqueóloga, que está nos explicando também toda essa caminhada, todos esses detalhes. Até daqui a pouco. Estamos de volta falando sobre arqueologia e memória, né? Aqui no Diálogo Aberto, e a nossa convidada é Edith Pereira, que é arqueóloga do Museu Emílio Gueldi. Tenho certeza que você acompanhou bem o primeiro bloco e é interessante a gente conhecer esses elementos que fazem parte da história do país e da nossa história, aqui no caso da Amazônia. Eu queria saber, o IPHAN identificou 19 mil sítios arqueológicos, né? Como é feita essa identificação? Eu queria que você colocasse um pouquinho em evidência essa identificação, como é feita, e depois a gente entra aqui na Amazônia para conhecer mais os sítios arqueológicos, o que é que existe de interessante aqui na nossa região em relação a esse tema. A maioria dos sítios que são cadastrados no IPHAN, eles são sítios que foram identificados ou pesquisados por arqueólogos, né? A maioria deles é assim. Então, é aquilo que eu falei, faz um projeto de pesquisa, submete e você identifica sítios numa determinada área, num projeto acadêmico. Num projeto, como tem hoje em dia, que eu comentei, arqueologia de contrato, essa é uma forma de identificação de muitos sítios, né? E de muitos sítios em pouco tempo e em áreas bem restritas. Então, esses sítios, o pesquisador faz a sua pesquisa, faz seu estudo, faz relatório e manda para o IPHAN. Então, no momento que chega no IPHAN, se cadastra. E é com base nesses elementos que o IPHAN chega a esse número de 19 mil sítios. Sei. Desse número, assim, então, é até um número significativo, né, representativo. O que é que vem mais em evidência? Quais são os destaques maiores que vem? Existe um campo que vem mais em evidência ou é uma coisa muito multidisciplinar, vamos dizer assim, quer dizer, muito variada? Existe uma variedade muito grande de sítios? De sítios. Não, existe uma variedade, também depende muito da região. Por exemplo, o Piauí tem uma quantidade imensa de sítios com pinturas rupestres, né? Aqui na Amazônia, hoje, existe muito mais sítios
conhecidos de cerâmica, sítios com terra preta, do que com arte rupestre. Mas isso acontece, não é que tenha menos sítios com arte rupestre, é que a pesquisa sobre arte rupestre na Amazônia começou muito depois, mais de 40 anos depois do início das pesquisas arqueológicas na Amazônia, que é da década de 60, e que essas pesquisas privilegiaram o estudo da cerâmica. Então, se tem mais sítio de cerâmica, porque se direcionou para isso, Sim. né? Mas provavelmente eu acho que vamos encontrar muito mais sítios de arte rupestre no futuro. Professora, e o trabalho do Museu Emílio Gueldo em relação a isso, em relação a esses sítios? Qual tem sido? Como é que tem desenvolvido? Como é que ele tem desenvolvido esse setor de arqueologia? Nós temos várias pesquisas que estão em andamento, né, na Amazônia, nós atuamos essencialmente na Amazônia, no estado do Pará. Sim. Então, os arqueólogos do museu têm seus projetos de pesquisa e, através dele, são vários, né? Eu, por exemplo, trabalho com arte rupestre, tem outros pesquisadores que trabalham com sambaquis, tem outros que trabalham com arqueologia histórica, enfim. Então, cada projeto desse alimenta, vamos dizer assim, esse sistema do IPHAN de catalogação de sítios. Poderia falar um pouquinho desses ramos? Assim, por exemplo, quando você fala sambaquis, aí talvez nem todo mundo saiba, colocasse as características de cada um desses os sambaquis são amontoados de concha, né, que o homem vivia, ia se alimentando, vivia normalmente no litoral, ia se alimentando, e aquele resto, né, de alimentação, a alimentação dele era fundamentalmente de pesca, de mariscos, então aqueles restos eles iam jogando, ia formando uma lixeira, e ali também eles depositavam seus mortos, tanto que os sambaquis são os locais onde que melhor preserva o esqueleto humano, né? Esqueletos, ossos em geral. Os sítios de arte rupestre, que são o quê? As pessoas muitas vezes não sabem o que é rupestre, né? Certo. Rupestre vem de pedra, né? A origem é do latim e quer dizer pedra, rocha. Quer dizer, tudo que é pintura rupestre está escrito na rocha, né? O que são desenhos, né, pintados ou gravados ou esculpidos na rocha. Tem os sítios de oficina, normalmente são que a gente encontra polidores e afiadores, porque na pré-história o homem utilizava a pedra, era uma das matérias-primas que ele utilizava para confeccionar seus instrumentos, né? Então eles lascavam uma rocha, um pedaço de pedra, e depois eles poliam. E eles usavam determinados locais para fazer isso, e ficou a marca, porque, por exemplo, para fazer um polimento de uma machadinha, eles faziam esse movimento circular na pedra, e hoje você encontra umas bacias, as pessoas não sabem às vezes o que é. Aquilo é a marca de uma área que foi muito utilizada para polir algum objeto. Pode não só pedra, mas pode ter polido outro tipo de objeto, né? Outro tipo de matéria-prima. E pode ser assim, ou umas canaletas, né? Que eles faziam esse movimento para afiar o machado. Então hoje você pode andar num pedral, de repente, na beira do rio, e encontrar uma bacia bem polidinha. Nossa, o que é isso? É uma área que serviu para polir, ou umas canaletas que serviam para polir os objetos, né? E tem os sítios históricos também, por exemplo, quilombos, né? Antigos quilombos, antigos engenhos, antigas missões. Isso tudo porque já é um período já do contato do europeu, mas são sítios que você pode encontrar, por exemplo, aqui na Estação das Docas, em Belém, se você for, ali tinha um forte, um pesquisador do Gueldes trabalhou nessa fortaleza e ele encontrou, está lá exposto, tem restos de cerâmica, tem restos de faiança, tem pregos. Então, aqui dentro da cidade mesmo, nós temos sítios arqueológicos. Interessante. E aqui, já você falou aqui em Belém, na Amazônia, quais são os sítios, quais são os locais assim que se destacam em relação a essa pesquisa arqueológica? Olha, principalmente os que mais se destacam são aqueles muito antigos. Então, existe, por exemplo, um sítio em Carajás, quer dizer, não existe mais, ele foi destruído, que era a Gruta do Gavião, foi um dos sítios mais antigos da região da Amazônia, com 9.000 anos de ocupação. Tem também a Caverna da Pedra Pintada, em Monte Alegre, que também deu uma datação muito antiga, 11.200 anos antes do presente. Então, esses sítios são muito conhecidos, são muito digamos, famosos pela sua antiguidade. E os outros sítios que também são famosos, não são tão antigos, mas são muito conhecidos, são os sítios relacionados à cultura marajoara, na Ilha do Marajó, e à cultura tapajônica em Santarém. Então, a cultura santarena, a cultura marajoara,
que tem peças que são plasticamente muito bonitas e chamam muito a atenção. Então, são sítios que se destacam por essa beleza da Sueremândia. Agora, você falou da datação. Como é que é feito? Que pesquisa, como é que você descobre que aquilo é datado de tal época, tal século, tal? Talvez é um elemento que o nosso telespectador esteja se perguntando. Como sabe que isso faz parte da pré-história, né, de outro período neolítico? Aí são as técnicas, né? São as técnicas físico-químicas que nos ajudam a conhecer as datas. Por exemplo, existe a datação por carbono 14. Então, qualquer peça que tenha matéria orgânica, né, do carvão, esse carvão é datado. Existe um processo, né, nos laboratórios que vão permitir que o carvão tenha um tempo de vida, né? Quando ele morre, quando aquele elemento morre, ele para de produzir. Então, ele fica ali, os estudos físico-químicos um pouco complicados ali, que vão determinar o período, vão datar aquele pedacinho de carvão. Ou a cerâmica, porque a cerâmica você faz, né, e eu pego o barro, e no momento que queima, né, as partículas elas tomam uma direção. Então, você pega um fragmento de cerâmica e os técnicos, os especialistas vão analisar e saber exatamente qual foi o momento da queima. Então, eles datam aquela cerâmica. E tem outras técnicas, né, muitas técnicas de datação, nem eu sei todas, mas existem várias que permitem você datar algum elemento da sua pesquisa. Por isso que é uma ciência multidisciplinar, porque exige esse conhecimento e, quer dizer, essa parceria também, isso é importante, né? Quer dizer, não é que o arqueólogo trabalha por si só, mas ele precisa do envolvimento, quer dizer, de um grupo de pessoas que trabalham e colaboram, né? Exatamente. Isso é interessante, uma arte muito bonita, né? É um trabalho que não é solitário, né? Não é trabalho solitário. Que tem que ser tanto no campo, quando a gente vai para os sítios arqueológicos, né? Não é um trabalho solitário, a gente tem que ir com um grupo de pessoas. Isso até ajuda, porque no debate, aprofundando aquele determinado elemento, ou talvez o conhecimento se torne até mais veloz, né? Quer dizer, exatamente. Essa partilha de a gente tem uma discussão, essa discussão que ajuda. Isso. E aqui no estado do Pará, vamos falar do estado do Pará. Quais são os elementos que vêm mais em evidência, ou os sítios arqueológicos que vêm mais em evidência aqui no nosso Pará? São exatamente esses que eu falei. Porque o Pará tem, na verdade, uma atuação muito forte, né, o Museu Guild. Mas, recentemente, surgiram novos sítios bastante diferentes e que eles, né, têm um destaque. Por exemplo, os geóglifos que apareceram no Acre. Os geóglifos são estruturas desenhadas na terra, formas geométricas, quadradas, circulares, Sim. Mas são muito grandes. É como as linhas de Nazca no Peru, você já ouviu falar, né, que são desenhos feitos no deserto que só podem ser vistos do alto. Então, os geógrafos aqui do Acre também são estruturas, só que eles são como se fossem valas cavadas e você vê formas geométricas perfeitas do alto, né? Os sítios muito antigos, como eu falei, a Pedra Pintada em Monte Alegre e Carajás, a Gruta do Gavião. Os sítios de Santarém, pela beleza estética, os sítios de Marajó e agora os sítios de arte rupestre que começam a aparecer e que a gente achava que não existia e, na verdade, existem muitos na Amazônia. E no Pará também. Isso é interessante, né? Porque muitas vezes se pensa em locais distantes, quando se fala assim de pesquisa, de estudo, enquanto que perto aqui nós temos esses e justamente vem de encontro ao trabalho que você realiza como pesquisadora, como diretora, quer dizer, é uma coisa que vai descobrindo sempre mais, né? Isso, é verdade. Cada vez mais, esse é o trabalho cotidiano nosso, né, de descoberta de sítios, né, de tentar, através dessas pesquisas, revelar um pouco do que foi esse passado nosso. Passado indígena. Sei. Quando vocês fazem o trabalho, né? A gente daqui a pouco vai aprofundar mais sobre Monte Alegre. Mas quando vocês fazem um trabalho, fazem esse trabalho, pesquisa em determinado sítio, descobrem determinados elementos, vocês, como é o processo? Terminam, fazem um relatório, é encaminhado aqui? Como é que é essa organização? Talvez as pessoas dizem assim, daquele conhecimento que é produzido, como é que ele é sistematizado, como é que ele é organizado, para quem ele é encaminhado?
Olha, o trabalho de pesquisa ele tem várias fases, né? Uma fase de trabalho pré-campo, vamos dizer assim, depois as atividades no campo, né? De escavação, de documentação, do que seja. Depois você tem que fazer relatórios e apresentar o IPHAN, né? Porque você tem uma autorização, você apresenta relatórios. Só que o relatório não é o final do processo, o final do processo é a publicação. Então você tem que, você recebe... Quer dizer, esse relatório pode ter um relatório inicial para dar o conhecimento e se prossegue nessa linha. Isso. Assim. Vários relatórios que você faz, porque você trabalha um ano, vai várias vezes para o campo, cada ida a campo você faz um relatório e depois você tem que sistematizar suas informações e transmitir, né, divulgar, tanto para o público acadêmico, né, para a academia, como para o público em geral, os resultados da sua pesquisa. O que é que você está fazendo, o que é que a sua pesquisa está fazendo, em que medida ela está contribuindo para o avanço do conhecimento, né? Então, isso vem a partir do momento que você faz a divulgação, que você publica os seus dados, que você dá a conhecer os resultados da sua pesquisa. Então, começa um debate, porque você pode fazer uma pesquisa e ter uma informação bombástica. Por exemplo, eu achei 20 mil anos, por exemplo, na Amazônia, então isso aí vai ser uma informação super importante, mas vai ter gente que pode... Eu não acho que a Amazônia era tão antiga, entende? Então é importante divulgar, seja o resultado que for, divulgar. Essa é uma questão que talvez a gente fosse interessante colocar em evidência. O fato da divulgação, porque muitas vezes esses estudos, essas pesquisas são feitas de modo restritos e não são divulgados para, vamos dizer, para o grande público, ou o grande público, talvez por falha dos meios de comunicação, talvez por algum tipo de falha, muitas vezes não conhece. Por exemplo, nós aqui reservamos esse espaço porque a gente acha que é fundamental e importante as pessoas conhecerem, né, a própria história, a própria memória, é fundamental conhecer. Como é que você vê a importância de que esses trabalhos sejam valorizados e sejam difundidos, expressos, para que a sociedade assuma, se aproprie como patrimônio próprio, né? Eu acho que o pesquisador ele tem a obrigação de, na medida que ele recebe um recurso e ele faz a pesquisa, ele tem a obrigação de divulgar. Essa divulgação ela tem dois caminhos, né? Eu vejo. Um é o acadêmico, que são os seus pares que você faz e vai divulgar seu conhecimento dentro da academia. Mas é importante também que esse conhecimento atinja o grande público. Porque o grande público não vai pegar uma revista científica, né? Enfim. Claro, né? Então tem que pensar numa divulgação dessas informações para atingir o grande público, né? Então eu acho que tem esses dois caminhos: o caminho acadêmico em revistas científicas dentro do seu ambiente, né? de pesquisa, e o outro é a divulgação para o público. Sim. E aí essa divulgação para o público, eu acho que ela pode ter muitos formatos, né? Pode ser feita através de uma exposição, de um livro com uma linguagem mais acessível, atingir o público infantil, porque são essas crianças, né, quer dizer, é o público jovem que tem que conhecer vou falar especificamente do que me toca, que é a arqueologia, mas enfim, conhecer o seu passado para poder valorizar. Porque o patrimônio arqueológico, ele é um bem limitado e não renovável. Certo. Então, se você destruir, por exemplo, um sítio arqueológico, ele está destruído. Ele é um processo irreversível. Irreversível. E aquela memória pode se apagar se não existir essa divulgação, essa difusão. Exatamente. Né? Agora, para alguém preservar esse patrimônio, para as pessoas preservarem, eles têm que entender qual a importância disso. Né? Como é que eu vou preservar uma coisa que eu não sei para que serve. Eu não sei a importância, né? Nós vamos falar sobre isso e sobre o seu trabalho em Monte Alegre no próximo bloco. Nós vamos para o nosso apoio cultural, dá tempo de você levantar um pouquinho aí do sofá, da poltrona, beber água, tomar um cafezinho, depois voltar para continuar assistindo o Diálogo Aberto sobre Arqueologia. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora no terceiro e último bloco, conversando com a arqueóloga Edith Pereira, do Museu Emílio Gueldi. Nós vamos falar agora nesse terceiro bloco sobre o trabalho, o projeto que ela vem desenvolvendo com a sua equipe, ela é a coordenadora, Arte Rupestre de Monte Alegre, difusão e memória do patrimônio arqueológico. Em que consiste esse projeto? Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esse projeto, como é que tem sido desenvolvido, quais são os elementos mais importantes desse projeto. Depois talvez a gente veja algumas imagens desse trabalho que vem sendo realizado no município de Monte Alegre, no oeste paraense. Isso.
Esse projeto ele foi aprovado por um edital nacional, que foi o edital lançado pela Sociedade de Arqueologia Brasileira, com patrocínio da Petrobras. E o objetivo desse edital era a difusão do patrimônio arqueológico. Então, eu submeti um projeto, como eu trabalho em Monte Alegre há muitos anos, desde 1990, e eu resolvi que esse edital era assim, perfeito para o que eu queria, que era fazer um conjunto de produtos que pudessem divulgar Assim a gente começa a ver algumas imagens. Você acompanha algumas imagens enquanto ela comenta, professora? Então, aqui essas imagens são um pouco da região de Monte Alegre. Você vê que não é uma vegetação, a região de mata densa, é uma vegetação de cerrado, tem muitas serras. O acesso, aí você vê uma vista da região com várias serras. E nessas serras é que estão os sítios com arte rupestre. Aqui vocês veem a Serra da Lua, que tem uma série de pinturas, são pinturas muito grandes, com muitas figuras humanas representadas. E a ideia do projeto era, a partir do estudo que eu fiz nessa região sobre essas pinturas rupestres, elaborar uma série de produtos. E uma das pessoas que eu pensei em convidar para esse projeto foi o arquiteto e aquarelista Mário Barata, que está aparecendo nessas imagens, porque ele tinha vontade também de fazer um trabalho voltado como aquarelista para o patrimônio arqueológico. Então eu convidei o Mário para fazer uma série de aquarelas e desenhos e ilustrar um livro infantil. Convidei o Juraci Siqueira, que aparece agora nas imagens, escritor, é o poeta, escritor, e ele fez o texto do livro infantil e o Mário fez as ilustrações desse livro. Eu escrevi um livro sobre essas pinturas rupestres, resultado das minhas pesquisas na região, e também vamos fazer uma exposição em Monte Alegre que vai constar de 15 aquarelas. Essas imagens mostram o momento que o Mário Barata estava em Monte Alegre produziu essas aquarelas, ele fez no campo, ele fez nos próprios sítios arqueológicos. Então, nós vamos ter uma exposição com as 15 aquarelas que ele produziu na região. Vamos ter um site, na verdade, um hot site que vai ficar dentro do portal do Museu Guild, informando de todas as atividades do projeto. Vai ser feito um jornal, porque o museu publica um jornalzinho de divulgação científica, chama Destaque Amazônia, que tem uma ampla difusão no estado, e vai ser uma edição especial comentando somente sobre esse projeto. Interessante. Que mais? Temos a exposição, os 2 livros, um vídeo documentário também, que está sendo dirigido pelo Fernando Segtovic. E nós vamos fazer tudo isso, o lançamento dos livros, a abertura da exposição, nós vamos fazer tudo isso em Monte Alegre, porque seria muito cômodo fazer em Belém, mas não atingiria o público que eu gostaria que atingisse, que é o público que mora em Monte Alegre, que mora no entorno desses sítios arqueológicos. Então, o projeto... Quer dizer, os desdobramentos desse estudo, dessa pesquisa, é importante que chegue a todos e, particularmente, ali que as pessoas valorizem também, não é? Exatamente. Então, por isso que eu direcionei todo o trabalho para ser feito, para o evento acontecer em Monte Alegre. Então, no dia 13 de dezembro, vai ter a abertura da exposição, o lançamento do livro infantil, do meu livro, a apresentação do vídeo documentário e a apresentação do site do projeto. Você, como pesquisadora, deve ficar assim, muito emocionada, quer dizer, esse fato de você ver o seu trabalho, né, sendo aprofundado, sendo valorizado, sendo colocado em evidência. Como é para você, por exemplo, através desse encontro que você realiza, ou desse contato que você tem na região de Monte Alegre, como é que tem sido para você esse trabalho como pesquisadora, de descobrir, de aprofundar, de revelar? Como é que tem sido? Eu acho que são duas emoções diferentes. Uma no momento em que eu vou e trabalho e descubro os sítios e começo esse envolvimento na pesquisa, né, que cada dia você descobre coisas novas. E a outra coisa é esse projeto específico em que eu estou tendo a oportunidade de devolver para a comunidade de Monte Alegre aquilo que eu até o momento sei. Né? Então, e de várias formas, não atingindo não apenas um público adulto, mas atingindo uma diversidade de pessoas na medida que tem um livro infantil, um livro com informações mais da pesquisa e uma exposição que é uma linguagem que todo mundo tem acesso e pode ver esse patrimônio de perto. Vamos ver, aqui eu queria mostrar para vocês
os 2 livros que a professora está lançando, esse que ela falou ali, Itaí, a Carinha Pintada, escrito por Antônio Juraci Siqueira, que nós vimos num vídeo, não foi? Isso. O grande conhecido aqui da TV Nazaré, vocês conhecem bastante ele, que de vez em quando não é nosso convidado. E depois ilustrado por Mário Barata. Esse daqui é interessante porque é feito para as crianças. Eu estou mostrando, mas depois a professora vai comentar. Eu vou folhear algumas páginas. Então, primeiro esse, depois este, que é a Arte Rupestre de Monte Alegre, Edith Pereira. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, você está vendo aqui, o nosso cinegrafista Nelson Pereira o Nelson Oliveira vai mostrar, espera aí, deixa eu pegar as imagens aqui, isso, aqui, pronto, algumas imagens que podem ajudar. Eu vejo em algumas fotos, algumas imagens aqui, pintura, desenho, risco, muitas vezes as pessoas não preservam, né, professora? Exatamente. Esse é um problema, porque as pessoas visitam muito os sítios da região, mas acabam danificando. Talvez, eu acredito que por ignorância, no sentido de desconhecer a importância desse patrimônio, que é um patrimônio que, se destruído, não tem como tê-lo novamente. Então, é importante conhecer e preservar. Então, existem várias pessoas que riscam sobre as pinturas, e isso danifica, e não né? tem mais jeito. Então, também esse fato de só mostrar mais um pouquinho, alguma coisa aqui para você que está nos acompanhando, enquanto aqui, justamente esse é feito com as poesias do Juraci Siqueira, tem as poesias dele e desenhos rupestres, assim, que servem para... É interessante esse também, a importância que as novas gerações conheçam, né? É muito importante que essa nova geração conheça, porque são eles que vão, no futuro, preservar esse patrimônio. Então, é importante que, desde pequeninos, eles já chamem a atenção deles sobre a importância desse patrimônio. Porque quando eles crescerem, a gente espera que eles sejam novos arqueólogos ou pessoas com a sensibilidade para ajudar na preservação desse patrimônio. Quando a gente fala de educação patrimonial, significa isso, que as pessoas tenham conhecimento dessas riquezas que existem, né, professor? Não só o conhecimento, né, mas principalmente a apreensão deste patrimônio como seu. Né, ter o sentimento de pertencimento, de que isso me pertence, porque o patrimônio arqueológico ele é da União. Portanto, ele é um patrimônio que pertence a todos. Então, é importante que a pessoa saiba que tenha em si esse sentimento de apropriação, de pertencimento. Me pertence, se me pertence, é importante. Se é importante, temos que preservar. A gente nota muito isso no Piauí, eu tive algumas vezes, conheci lá o local, como os habitantes daquela região valorizam, colocam em evidência, porque também é fruto do turismo que chega ali, quer dizer, da acolhida que as pessoas recebem quando... Isso é fundamental, é importante. É importante porque ele tem que valorizar, mas as pessoas, por exemplo, que vivem numa determinada região, é importante que esse patrimônio traga algum retorno para elas, por exemplo, como acontece na Serra da Capivara. Então, se tem esse patrimônio, vamos preservar. Então, é importante, se tem turismo, a comunidade não pode ser beneficiada uma ou duas pessoas, mas tem que ser um turismo organizado para o próprio sítio, para a preservação do próprio sítio. Porque se você tem um turismo que é desordenado, você coloca muitas pessoas no sítio, acaba sendo destruído. Então, o turismo deixa de ser uma coisa que venha a contribuir na preservação e passa a ser um agente destruidor. Então, por isso é importante fazer um turismo, mas um turismo organizado, um turismo que as pessoas saiam de lá com a sensação de que, nossa, orgulhosos daquele patrimônio e, principalmente, com informações corretas. Por isso que é importante você produzir material de divulgação para o turista. Pode ser um folheto, pode ser um livro, pode ser um vídeo, né? Mas o importante, um folder, o importante é que ele saia de lá com uma informação correta, fruto de pesquisa. Quanto dura uma pesquisa como essa, por exemplo? Você falou que está em Monte Alegre desde 1990 fazendo esse trabalho. Para chegar a uma publicação, no caso desse projeto, quanto tempo levou?
Isso porque foi um trabalho de muitos anos e que houve interrupções, mas eu comecei em Monte Alegre, trabalhei em Monte Alegre em 1990, quando eu fui primeiro identificar os sítios. Depois passaram-se vários anos e eu voltei já com um projeto de pesquisa para documentar esses sítios. E aí eu fiz um trabalho de análise, que foi minha tese de doutorado, que uma parte dela está nesse livro. Então, na verdade, foram muitos anos, mas com interrupções. Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? Nossa, é um número grande. Nós somos a senhora é coordenadora de um grande, né? Quanto? Cerca de 20 pessoas, 20 pessoas, assim, ligadas diretamente ao projeto, acredito que umas 15 pessoas, mas hoje o Museu Guild todo se envolveu no projeto. A gente conta com, para ele acontecer, com a ajuda dos colegas da administração, que ajudaram a sair do emaranhado burocrático, né? Mas nós contamos, assim, além dessa parte, tem a pesquisa que eu fiz, o Mário Barata, que não é do Museu Guild, mas é o colaborador, o Juraci Siqueira, o Fernando Sektovic, que está fazendo o vídeo documentário. Além disso, todo o departamento de museologia, a parte de comunicação do Museu Guild estão envolvidas na divulgação, na construção de um site. E uma coisa que eu esqueci de comentar, como esse projeto o objetivo dele é uma ampla divulgação, o recurso só dava para fazer uma tiragem com um número limitado de livros impressos. Mas nós vamos fazer, estamos concluindo a elaboração de e-books. Então, esses e-books vão ficar livres dentro do site do projeto e todo mundo que quiser ler o livro vai poder ler na internet e aí a divulgação. E qual é o site do projeto? Porque assim as pessoas podem, quem está nos acompanhando pode dizer, como é que eu posso saber mais detalhes? O site do projeto ele vai estar dentro do portal do Museu Guild, que é www.museu-guild.br, mas só a partir da semana que vem. Da semana que vem, porque nós vamos lançar em Monte Alegre e, na sequência, o site ele entra no ar com todas as informações do projeto e com os book trailers, que são trailer dos livros, né? Tem trailer de livro, nós fizemos trailer dos livros. O site do museu você encontra aí na tela, sim, pode continuar. Exatamente. Então, vai ter o trailer dos livros e nós vamos disponibilizá-los, os e-books, nesse site. Inclusive dos livros, assim, pode ser que um pai, uma mãe de família esteja vendo. É interessante que as nossas crianças, ou mesmo uma escola, né, um professor, um secretário de educação, pode estar vendo isso e se interessar. Como é que ele deve fazer? Nós apresentando 2 livros, né? Como é que ele deve entrar em contato? Ele pode entrar em contato com o Museu Guild, certo? Porque 80% da tiragem desse material é para doação institucional. Não é para doação física, mas é para doação para escolas, bibliotecas, centros de cultura, secretarias de cultura. Porque a ideia do edital que ele pede é justamente a divulgação. A difusão. Então, o material, 80% dessa tiragem será para essa doação institucional. E ano que vem, provavelmente, já estaremos fazendo já uma segunda edição desse material. E todo esse evento que vai acontecer em Monte Alegre, na semana que vem, ano que vem ele vai acontecer aqui em Belém, isso é em maio. Porque as pessoas podem... Inclusive, nossas repetidoras são em várias regiões aqui, não é? Monte Alegre e Santarém, ali nós temos as nossas repetidoras, eles devem estar acompanhando, é interessante porque você já está falando para eles toda essa programação do dia 13, mas também em outros locais, quem está nos acompanhando pode se interessar em entrar em contato com o Museu Emílio Guild, no caso com a pesquisadora e arqueóloga Edith Pereira, para poder, quem sabe, uma exposição, porque a exposição é interessante, porque mostra, né? As pessoas conhecem naquela região, conhecem mais. É importante já que a TV Nazaré tenha esse alcance na região. Eu convido, né, as pessoas que moram em municípios próximos a Monte Alegre, né, que visitem, porque essa exposição ela vai ficar em Monte Alegre agora do dia 14 até o dia 15 de março de 2013. Então, escolas, por exemplo, de municípios próximos, como Santarém, Alenquer, Prainha, ou outros municípios que queiram visitar, podem se programar e fazer essa visita à exposição, que vai estar de segunda a sexta-feira na Escola Imaculada Conceição, em Monte Alegre. Ok.
Professor, eu acho que foi muito interessante o nosso programa, esse enriquecimento, né, dessa nossa memória, dos nossos vestígios históricos. Eu deixo uma palavra final que quero se dirigir a todos aqueles que acompanharam sobre a importância desses sítios e da arqueologia e do trabalho que a senhora realiza. Bom, eu primeiro quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar, falar um pouco desse projeto, né? E a minha mensagem seria de que as pessoas que moram próximos a sítios arqueológicos, né, que sabem dessa importância, que podem informar o museu da existência desses sítios, né, e saber da importância que esses sítios arqueológicos eles detêm o registro que os nossos antepassados deixaram, que é a nossa história passada, que é importante preservá-los para o futuro, para que as próximas gerações, né, elas tenham a oportunidade que nós temos hoje, de olhar para esse patrimônio, de ver, de admirar e de saber que foram os nossos antepassados que fizeram. Nós aqui da TV Nazaré nos colocamos também à disposição nessa difusão, mesmo nessa apresentação desse documentário, se tiver a TV Nazaré se coloca à disposição para a gente apresentar aqui a partir, porque aí todo mundo conhece, se torna um patrimônio de coisa. Mais uma vez, professora Edith, muito obrigado e bom trabalho, né? Que continue assim descobrindo, aprofundando todas essas riquezas que fazem parte da nossa história, da nossa memória, né? Obrigado. Tá bom, obrigada. E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.